Efésios, capítulo 4, do início, diz assim a palavra: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podem sentar? Vamos falar hoje da fé. A fé muitas vezes é confundida. Muitas vezes a fé das pessoas está em algo que elas podem ver e algo que elas podem tocar. A gente falou aqui na aula anterior sobre a tradição religiosa. E a fé das pessoas nisso, ela é muito grande, mas é uma fé material. Então, tudo que se pode tocar e se pode ver está atrelado, se atribui a essa fé. Diz que uma fé que fica aqui mesmo. Essa fé ela não é uma fé profética. Porque a fé profética ela vem da eternidade e ela direciona a crença do homem para a eternidade. Então, quem crer, será salvo. Mas quem crê em quê? Naquilo que você está vendo ou que você não está vendo? Se a gente for lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que a fé, ele já define a fé. Para se alguém tem dúvida sobre fé, ele vai definir como firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acredita. Então você não precisa ver. Essa é a fé, é a verdadeira fé ou fé genuína, que ela é da eternidade. A fé é um dom de Deus. No livro Coríntios, capítulo 12, ele vai descrever o que é dom espiritual. Então ele vai elencando os 9 dons. E entre eles está a fé. É uma fé, um dom de Deus. É um dom espiritual. Então o dom espiritual ele é dado por Deus. Ele é acrescentado por Deus na vida do homem. Alguns discípulos, Senhor, a nossa fé é pouca, Ou não tenho fé. E o Senhor mesmo fala, homens de pouca fé. Quando o Senhor fala com eles. Então quer dizer que a fé pode ser maior. Mas é como que o homem vai alcançar essa fé? Quando ele se coloca diante do Senhor e pede, acrescenta a minha fé. Então, como dom, ela pode ser acrescentada na vida das pessoas, daqueles que creem nisso, que tem a fé como uma forma de vida. O Senhor Jesus prometeu a eternidade, mas a gente não vê a eternidade, mas você acredita. Então você permanece acreditando, é a sua fé. É crer mesmo sem ver, mas acreditando, dando crédito quem? Ao Criador de todas as coisas. Porque quem prometeu foi aquele que criou tudo e aquele que faz tudo em seu favor e que tem esse projeto da eternidade. Então essa fé tem que ser embasada nisso. Não pode ser uma fé mística. A fé mística é outro tipo de fé. Crer que se passar por debaixo da pedra, vai arranjar um casamento. Essa fé é mística. Então o misticismo, ele também está nesse contexto terreno, que não é eterno.
Há um projeto de Deus para todas as pessoas, inclusive com relação ao casamento, né? Mas tem pessoas que vão atrás dessa fé mística. E às vezes confunde a cabeça das pessoas. Quem está à frente disso? É o Senhor? Não. Não, porque o Senhor não é místico, né? Ele é profético. Quando o Senhor não está à frente, então quem está agindo é o adversário. O adversário faz com que você passe a acreditar naquilo. Ele faz tudo para que aquilo seja a sua fé agora. Aí você se desvia do projeto. Você estava olhando para uma fé profética que o Senhor te deu e que te leva à eternidade e às vezes desvia para a fé mística, para a fé material, que é terreno, e vai ficar nisso. Aí eu tenho fé que eu vou ganhar uma casa. Daqui a pouco eu ganho a casa mesmo, né? Não tem problema. Aí a fé vai para isso agora. Não vai mais para a eternidade, ficou na casa. Terrena, né? Jogar na loteria, vocês já viram que eu tenho fé, eu vou jogar na loteria. Tem muita gente que faz isso, viu? Mas a fé não é para isso. A fé também não é para isso. Porque acaba ficando no plano terreno também. Não vai para a eternidade. Certo? Se for crente, não precisa jogar na loteria, certo? Pede ao Senhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. E tudo Ele proverá em teu favor. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que ganharam na loteria, se alguém for jogar, espero que não jogue, as pessoas que ganharam na loteria ficaram ricas e logo ficaram pobres. Enriqueceram e logo enlouqueceram. Enriqueceram e logo morreram. Isso é histórias verdadeiras. Porque tem algo por trás que não é do Senhor. Certo? Então a fé, se for essa fé mística, também não serve para nós. Ela não vai para a eternidade. Então existem várias formas de fé, mas a nossa fé é essa, firme fundamento. Que nas coisas crê sem ver, né? Ela forma uma unidade e mantém a comunhão com o Senhor, porque na comunhão a fé ela é renovada. A comunhão, a fé, ela é estabelecida e você descansa no Senhor. Por isso que o texto de Efésios, que Paulo, ele estava preso, né? Ele diz, mas prisioneiro no Senhor. Ele diz que andeis no modo digno de vocação, ao qual foste chamados. Nós hoje temos um chamado. Um dia o Senhor nos chamou para a sua presença. E nós temos que ser dignos disso. Andando da maneira ao qual Ele deseja, né? Na vocação ao qual o Senhor separou cada um. Servos de oração, servos de evangelização, servos de busca à palavra, servos do louvor. É a vocação de cada um. E o Senhor vai acrescentando. Isso é o chamado do Senhor para cada um. Aí no versículo 2 diz, com humildade. Com humildade. É importante essa palavra, porque diz que os humilhados serão exaltados. Então é com humildade. Você quer a glória do Senhor na sua vida? Seja humilde. Com mansidão. Mansidão é você tratar bem, né? É você ouvir as pessoas. É o amor do Senhor na sua vida. E você demonstra isso para as pessoas. O Senhor te amou de um modo tão inexplicável, né? O amor de Deus ele é inexplicável. Então você tem que demonstrar esse amor. Você não pode ser agressivo, arrogante, soberbo, né? Desatencioso com as pessoas. Porque você tem o amor de Deus. E você tem que demonstrar, você tem que viver esse amor, né? Eu quero viver esse amor. E viver esse amor é viver dessa forma, né? Humilde, manso,
com longanimidade, palavra difícil, longanimidade, porque quer dizer sempre, não é hoje eu estou de bem com a vida, amanhã eu não estou de bem com a vida porque o Senhor está comigo, o Senhor está presente na minha vida, é Ele que faz tudo em nosso favor, então é sempre, né? Sede sempre firmes e constantes, abundantes na fé, porque isso agrada ao Senhor. E suportando-vos uns aos outros em amor. Veja como é importante o amor do Senhor, né? O amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, Ele nos faz compreender as outras pessoas, amar as outras pessoas. Não é amar só quem ama a gente, amar só quem me ama, isso não tem nenhum galardão nisso, mas amar quem você nem conhece, quem está até distante de você, e amar até os seus inimigos. Tem gente que não aceita isso. Ah, meus inimigos, o cara quer me fazer sofrer, eu vou amar. A vitória está nisso, é amar até os inimigos. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? O mandamento que o Senhor deixou. Como é que eu vou amar a Deus se eu não amo o próximo? Tem que começar por aqui. Ah, eu amo o Senhor, estou aos pés do Senhor, mas eu estou com raiva daquela pessoa. Não quero nem conversa com aquela pessoa que fez mal a você. Tem esse detalhe, ainda fez mal a você. Você não quer nem vê-la. Mas se você for no seu quarto e orar por ela, para que o Senhor dê uma bênção, aí você é abençoado. Primeiro é você que vai ser abençoado, depois ela. O Senhor, Ele também trata, né? Deixa Deus tratar. Você vai querer resolver a questão? Não, entrega nas mãos do Senhor. E continua orando por ela para o Senhor dar a salvação. Porque o Senhor tem experiência, tem chamado para todos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o reino de Deus é feito com esforço. O reino de Deus é para os valentes. Então, você é valente do Senhor, você é uma valente do Senhor. É você mesmo. Então, viver a obra do Espírito é para os valentes. Não é fácil. Ninguém vai dizer para você que é fácil agora ser crente. Tem lugares que é muito mais difícil que aqui, viu? Tem lugares que não pode ter Bíblia. Tem lugares que não pode ter templo. Tem lugares que não pode ter reunião. Tem lugares que você não pode nem na sua casa falar do amor. Mas isso não impede, isso não é barreira para você continuar servindo ao Senhor. Então, sempre, né? Na unidade, na comunhão do Espírito. Então a bênção ela se estende e a fé é renovada. Ele diz aqui no versículo 4: há somente um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Onde tiver uma igreja que confessa o nome do Senhor, é o corpo de Cristo. Onde tiver um servo, uma serva que está orando, que está batalhando pela fé, ela é corpo de Cristo. Então, nós não somos diferentes de ninguém. Somos separados para esse propósito, para esse chamado. Na comunhão com o Espírito, deixando o Espírito conduzir as nossas vidas. Deixando o Espírito à frente nas nossas pelejas. Como um corpo só. Não é um pensamento aqui, um pensamento ali. Eu acho aqui, eu acho não. Um corpo só. O mesmo pensamento, o pensamento de Cristo. A mente, Paulo diz, eu tenho a mente de Cristo. É o mesmo entendimento. Salvação é viver a eternidade hoje. É o mesmo pensamento para todos. Viver a experiência da salvação é crer que o Senhor Jesus virá. E que Ele breve virá. E que você precisa estar cheio do Espírito, renovado.
Alguns até dizem, não, uma vez eu fui salvo, mas deixei o Senhor, vou para a eternidade. Aí não, salvação era um processo. O ato foi o chamado do Senhor, até o ato, até o chamado. A partir daí é o processo de salvação, é você agora que define, que decide, é você que escolhe. Mas o Senhor tem sempre o bom conselho, né? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Esse é o chamado do Senhor. Então é um só Senhor, uma só fé. Uma só fé. Uma só esperança. Um só batismo, um só Deus. Um só caminho. Jesus, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é o único caminho. E ele é sobre todos, né? Ele vai terminar o texto dizendo, este é sobre todos, ele age por meio de todos. Veja quanto é maravilhoso o Senhor, né? Ele age em favor de todos nós. Nós apresentamos nossa necessidade ao Senhor e ele vai agir em nosso favor. Nós colocamos diante do Senhor as nossas lutas, né? Quais são as nossas lutas? São muitas. Acho que todo dia tem uma luta ou mais. Mas a gente coloca, Senhor, hoje eu estou aqui para te servir novamente. Aí deixa Deus operar, deixa Deus cuidar, deixa Deus abrir as portas, deixa Deus fazer o projeto dele, deixa Deus agir. Deus não precisa que o homem comece a agir. Deixa Deus agir. O agir de Deus, ele é o melhor. O projeto de Deus para o homem, para amanhã, é o melhor que ele tem para nós. Nós pode ser algo diferente, o de Deus é o melhor, você escolhe. Por isso que o Senhor ora a Deus na hora da sua morte. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração do servo. Senhor, eu tenho esse projeto, mas se for a tua vontade, se cumpra. Se não for, muda o projeto, né? Me mostra o projeto, me revela o projeto. E o Senhor vai mostrando e vai revelando. Porque Ele revela aquilo que está oculto. Esse é o grande privilégio da salvação, é alcançar os mistérios. Isso se alcança na oração. Crendo. E nunca olhando para trás, nunca olhando para o lado, nunca olhando para outras pessoas, para o homem, mas olhando para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?